O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala hoje sobre essa força de Cristo que vai derrotando o mal, vai abrindo o caminho para a luz, para a renovação da vida, do mundo em Cristo. Quando Jesus realizava a sua atividade, manifestando a derrota do mal, por meio desses sinais, a expulsão dos demônios, alguns diziam que ele fazia isso por causa do chefe, dos demônios. Então, que a autoridade dele vinha da autoridade do chefe dos demônios. Quanto a isso, os evangelhos recolhem diversas respostas de Jesus, que Lucas recolhe algumas, pois existe aquela advertência muito séria de Jesus, de o pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus realiza as obras, os milagres pelo Espírito Santo, que também é chamado na liturgia o dedo de Deus. Então, se é pelo Espírito Santo que ele realiza, então eles na prática estão dizendo que o Espírito de Deus é um espírito mau, estão identificando os dois. E quem faz isso, quem chama a mentira de verdade, a verdade de mentira, cavou a sua própria ruína, não tem como sair mais, porque qualquer salvação depende da gente distinguir entre a verdade e a mentira. E aqui a gente poderia falar longamente sobre isso, Será que a gente vive no mundo, numa cultura que sabe distinguir a verdade da mentira, que sabe distinguir o bem do mal, que sabe chamar as coisas pelo nome, ou que relativiza tudo em prol dos próprios interesses, das próprias grupos a que pertence. Então, fica essa pergunta, aquela famosa filósofa judia Hannah Arendt, quando
escreveu a sua obra, né, As Origens do Totalitarismo. Ela diz, o súdito perfeito, né, do regime totalitário é aquele que não sabe mais qual é a diferença entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, né? É aquela pessoa que se tornou relativista. Então, se para ela não existe verdade, a verdade que ela assume na prática, na vida, é aquela verdade do mais forte. Então, uma pessoa dessa é alvo da tirania, e isso, se isso é verdade no plano meramente humano, do político, do social, muito mais é verdade no plano espiritual. Se você não sabe chamar as coisas pelo nome, o bem de bem, o mal de mal, o pecado de pecado, se você começa a adotar essa moral relativista, né, que o mundo nos propaga, né? Tal coisa antes era considerada pecado, mas hoje não é mais, hoje todo mundo faz, hoje se aceita, hoje não é mais assim. E às vezes a gente vê os próprios católicos, né, atacando a própria igreja, né? A igreja está muito atrasada, a igreja tem que se atualizar, a igreja tem que mudar a mentalidade, já todo mundo mudou, só a igreja que não muda, né? E aí a gente vai caindo nesse relativismo, né, que nos torna presas de todas as tiranias desse mundo e do outro. Tá? E quem pode nos salvar dessas tiranias? Só Jesus Cristo, né? Ele é esse homem mais forte, que entra na casa do homem bem armado e arranca a armadura dele, tira todas as garantias dele, né? E esse é Jesus Cristo. Então, no meio de tanta desorientação que a gente vive nesse momento da nossa história, nesse momento da história do mundo, a gente fixa os nossos olhos em Jesus Cristo. Não temos outro Senhor, não temos outro Salvador, né? Dizia o grande teólogo russo Soloviev, né, o cúmulo da corrupção, né, espiritual é pensar que para afirmar o único Senhor, né, que é Jesus Cristo, a gente tem a necessidade de outros senhores. Então, se a gente precisa dos senhores deste mundo para afirmar a soberania do único Senhor, então nós já entramos no caminho da falsidade, no caminho da mentira, no caminho do relativismo, da desorientação. Então, irmãos e irmãs, Jesus aqui, também com essa palavra que a gente escutou, ele realiza um grande exorcismo, né? E é necessário realizar no mundo, e a igreja tem realizado um grande exorcismo, né? O exorcismo da verdade contra a mentira, o exorcismo da luz contra a treva, o exorcismo do amor contra todas as formas de desamor, de ausências de amor. E aqui termino com esse pensamento tão bonito que eu li um dia desses, porque Cristo e a igreja são uma coisa só, o esposo e a esposa, né, são uma só carne, então Cristo e a igreja são uma coisa só. E essa frase dizia: a igreja que vai salvar o mundo não é aquela igreja onde você vai, mas é a igreja que você é. Então, lembrar que nós somos essa igreja que leva a luz de Cristo para o mundo, que vai derrotando, desmascarando toda a mentira, toda a treva, todo o relativismo, e anunciando a vitória final desse homem mais forte,
que é o juiz do mundo e da história, aquele que tem a última palavra na história da humanidade e na história da nossa vida. Peçamos a graça de ser essa luz, de ser esse exorcismo, de ser essa igreja que salva, que ilumina, nessa Eucaristia, corpo do Senhor que vamos receber.